No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, Marcos terá uma surpresa daquelas ao ligar para a casa dos Berdinazzi. Lia verá Bruno e Aparício conversando. O Rei do Gado fará uma proposta chocante ao violeiro que pode destruir o relacionamento do rapaz com a filha. E ainda tem a Leia aceitando o plano do Ralph para matar a Luana. Esse é o canal Resumo da Reprise e bora pro vídeo. Na imponente mansão Mezenga, Marcos sai do banho e começa a se arrumar na frente do espelho. Agitado e ansioso, o jovem seca os cabelos enquanto diz: eu preciso falar com a maledeta Rafaela Berdinazzi. Fui um panaca de brigar com ela, viu? Quem aquele sujeitinho pensa que é pra tirar ela de mim? Pegando o telefone, Marcos se senta na cama e começa a discar. Enquanto isso, no antigo casarão da fazenda Berdinazzi, o telefone estridente começa a tocar. Velho Jeremias, que estava relaxado na sua poltrona, arregala os olhos, e Judite, a boa senhora, rapidamente caminha até a mesinha e a atende. Alô, é da casa do seu Jeremias Berdinazzi. Do outro lado da linha, Marcos responde: Judite? Séria, ela confirma: É, sou eu. Quem é que tá falando? Também sério, ele se apresenta: É o Marcos Mezenga. Sabendo que não vai dar bom, Judite pergunta: O que é que o senhor quer, seu Marcos Mezenga? Ouvindo o nome do rapaz, velho Jeremias se inquieta. Marcos, determinado, explica: Eu queria falar com a Rafaela. Ela tá aí? Olhando do patrão para o nada, Judite gagueja: Ela tá sim, senhor. Depois de ter respondido, a boa senhora volta a olhar para o velho fazendeiro. Contrariado, Jeremias faz gestos negativos com o dedo. Marcos, indiferente com o que acontece do outro lado da linha, pede: Então, por favor, peça para ela me atender. Sem saber mais o que fazer, Judite repete sem jeito: Pra ela lhe atender? Altivo, velho Jeremias continua a fazer que não com o dedo. Marcos, ansioso, confirma: Pra me atender, Judite. Eu preciso falar com ela, por favor. A boa senhora tensa, então solta: Pera um pouco. Ele quer falar com a Rafaela. Sussurrando, como Judite, Jeremias ajuda: Mas diz que ela não quer falar com ele. Voltando a colocar o fone no ouvido, Judite mente: Olha, seu Marcos Mezenga, o senhor vai me desculpar, mas a dona Rafaela não quer falar com o senhor. Se levantando da cama, Marcos, irritado, questiona: Mas como não quer falar comigo? Mantendo a mentira, a senhora insiste: Não adianta não. E ela falou que é pro senhor não incomodar ela mais. O rapaz, cada vez mais angustiado, implora: Por favor, coloca ela nesse telefone. Eu quero falar com ela agora. Judite tensa gagueja: Olha aqui, seu Marcos Mezenga. Não adianta o senhor ficar insistindo não, porque ela não vai atender. E ela foi pra cidade com o seu Otávio. E desculpe. Ligeira, a boa senhora rapidamente coloca o fone no gancho, desligando a chamada. Jeremias, muito satisfeito, começa a rir e elogia: Cê foi perfeita, Judite, perfeita, À noitinha, Lia caminha na sala de estar da mansão, só de olho em seu pai no escritório. A jovem está muito tensa com o que acontece. Zé Bento, sentado no sofá, curioso, pergunta: Mas o que será que eles estão conversando? Lia, mesmo ouvindo a pergunta, permanece calada. Marcos, astuto, questiona: Você não devia estar lá com eles não, Lia? Séria, Lia nega: Não, Marcos. O papai quer conversar com Aparício a sós. Dando de ombros, o irmão então se acomoda no sofá ao lado de Zé Bento. O violeiro, pensativo, rapidamente comenta: A última vez que isso aconteceu, eles quase se pegaram. Marcos, cheio de si, rebate com arrogância: Esse seu amigo não é flor que se cheire. Zé Bento, olhando pra ele, concorda: Não, ele não é. É difícil ele se enfesar. Quando ele se enfesa, precisa de um bando pra segurar ele. O rapaz, sem dar o braço a torcer, continua: Mas você não conhece meu pai. Lia, perdendo a paciência, esbraveja: Olha, vocês querem parar com isso?
que não vai acontecer absolutamente nada. Que saco! No escritório, Bruno seriamente pergunta: até que ponto você gosta da minha filha, Sr. Aparício? O outro, muito tranquilo, responde: ela sabe. Não gostando da resposta, o Rei do Gado insiste: eu tô perguntando pra você. Dando de ombros, o jovem violeiro rebate: eu gosto tanto que eu tô aqui lhe enfrentando, o que der e vier. Pensativo, Bruno repete com calma: me enfrentando? Aparício, fumando seu cigarro, então se corrige: enfrentando é modo de se dizer, conversando. Achando bom, o poderoso fazendeiro concorda: assim é melhor. O rapaz, olhando para Bruno, então continua: olha, eu tenho o maior respeito pelo senhor, seu Bruno Mezenga, mas é que eu gosto de ser respeitado também. Concordando novamente, Bruno sussurra: isso é muito bom. À vontade, Aparício pede: então o senhor fale, que eu tô atento. Passando os dedos no queixo, Bruno Mezenga ligeiro questiona: o que é que você acha do casamento, seu Aparício? Franzindo o rosto, o violeiro repete: casamento? Confirmando, o Rei do Gado responde: sim, do casamento. Desviando o olhar, o outro então diz: ara, eu acho uma coisa boa. Bruno, arregalando os olhos, solta: uma coisa boa? Aparício sério explica: quando dá certo, porque quando dá errado acaba que nem o do senhor. Não esperando por essa, Bruno desvia o olhar e sussurra irritado: tá certo, tá certo. Sagaz, Aparício pergunta: falei besteira? Rápido, o poderoso fazendeiro responde: não falou besteira nenhuma não. Levando em conta o tanto que o senhor gosta da minha filha, Sr. Aparício, o senhor estaria disposto a se casar com ela? O jovem violeiro, um tanto ofendido, retruca: mas se eu não tivesse disposto, eu estaria aqui lhe ouvindo e pelejando pra burro pra conseguir comprar 10.000 cabeças de boi que o senhor me exigiu? Arregalando os olhos mais uma vez, Bruno solta: mas, ô Sr. Aparício, você levou mesmo a sério essa história, foi? Encarando, o rapaz confirma: levei, uai. Dando de ombros, Bruno pede: e eu posso saber por quê? Sério, o violeiro explica: uai, por causa da sua fama. Fechando a cara, o fazendeiro exige saber: mas que fama é essa? Ainda sério, Aparício diz: que só pensa em boi? Virando então o rosto, Bruno sussurra: tá certo, tá certo. O sujeitinho faz a fama, depois deita na cama. Sensato, o jovem comenta: e às vezes cai dela. Bruno, não gostando, rebate: olha, assim não vai dar pra gente continuar conversando, ô seu vagalume. Aparício, sem papas na língua, retruca: é que o senhor fica rodeando demais, e o meu nome é Aparício. Fechando a cara, o Rei do Gado conclui: muito bem, Sr. Aparício. Se eu abrir mão dessa história das 10.000 cabeças de boi, você casa com a minha filha? Na sala de estar, Lia, ansiosa, resmunga: essa conversa tá demorando, hein? Marcos, tranquilo e debochado, comenta: eu acho que o pai botou o Aparício ajoelhado no confessionário dele. Zé Bento, levando a sério, argumenta: o Aparício? Eu duvido muito. Você não conhece aquele sujeitinho lá? Espirituoso, Marcos brinca: pelo menos eles não se pegaram ainda. A irmã caçula, irritadíssima, exige: ô Marcos, você quer parar de me deixar mais nervosa? O irmão mais velho, irônico, responde: vai lá e bate então na porta deles, Lia. Caminhando com passos pesados, Lia concorda: se continuar demorando, eu faço isso mesmo, hein? Quando a jovem se aproxima da porta, Bruno a abre e sai do escritório acompanhado por Aparício. Lia paralisa. Marcos e Zé Bento se levantam do sofá. Olhando para o companheiro de viola, Aparício chama: vambora, grandão. Confusa e curiosa, Lia pergunta: o que aconteceu? Sério, Bruno explica: não aconteceu nada. Depois eu te conto. Aparício, olhando para o Rei do Gado, cumprimenta: boa noite, seu Bruno Mezenga.
O bom homem responde: boa noite. Vendo que seu amado está indo embora mesmo, Lia pede: não, peraí, deixa que eu levo vocês. Eu posso, pai? Bruno altivo confirma: pode, mas depois você volta pra casa. Séria, Lia sussurra: sim, senhor, eu faço isso. Acompanhando Aparício e Zé Bento, a moça sai de casa e fecha a porta logo atrás de si. Marcos, olhando para o pai, pergunta: o que aconteceu, pai? Tenso, Bruno conta: uma conversa que eu vou ter depois com a sua irmã. Curioso, o rapaz insiste: eu não posso saber? Bruno seriamente responde: não, me chateei muito com essa conversa, viu? Marcos, preocupado, questiona: por que se chateou? Bravo, o rei do gado solta: por quê? Porque esse vagalume é pior que burro chucro. Dito isso, ele sai da sala e deixa Marcos sozinho. Chegando em casa, Aparício revoltado esbraveja: não dá pra ter acordo com aquele sujeito, Bentão. Também curioso, o velho violeiro pergunta: mas o que aconteceu, diacho? Contrariado, o outro diz: ah, eu não quero falar não. Quero nem falar. Ouvindo a tudo, Lourdinha questiona: ara, o que aconteceu que vocês não vieram jantar? Irritado, Aparício rebate: que jantar? Mané jantar, nós já jantamos. E eu acho que aquela comida vai me fazer mal, viu? Enquanto isso, na mansão, Bruno, já mais calmo, volta a conversar com o filho. Querendo entender o que aconteceu, ele então pergunta para Marcos: por que ela foi embora daqui? Ah, tarde da Rafaela. Sério, Marcos conta: porque o maledeto mandou buscar. Confuso, Bruno insiste: como mandou buscar? O filho irritado explica: mandou esse tal de Otávio aqui de avião só pra isso, pai. Olhando para Marcos, Bruno, ainda sem entender, questiona: mas por que motivo? Dando de ombros, o primogênito responde: parece que ele tá acreditando que ela é realmente uma Berdinazzi e tá disposto a ir pra Itália com ela pra tirar essa história a limpo. Franzindo o rosto, o poderoso fazendeiro solta: pra Itália? Por que a Itália? Marcos, pensativo, conta: por causa de uma história que ela contou quando o senhor estava desaparecido no meio do mato, pai. De que ela seria neta do nosso tio Bruno, o que morreu na guerra. Nostálgico, Bruno comenta: é, Bruno Berdinazzi. Aquele era o único que prestava naquela família maledeta, viu? Quer dizer, sem contar a tua avó, é claro, né? O rapaz, entendendo, diz: a avó Giovanna? Concordando, o rei do gado responde: é, tua avó Giovanna, que o maledito Jeremias passou pra trás, né? Suspirando, Marcos solta: pois então, pai, o maledeto expulsou a Rafaela de lá porque ela não acreditava na história de que o irmão dele tivesse tido um filho na guerra, o pai da Rafaela. Tentando entender, Bruno sussurra: que se dizia Marieta. Confirmando, o filho explica: é, isso é que ele encafifou agora que ela pode ser realmente uma Berdinazzi e quer tirar essa história limpo, pai. Bruno, pensando então sobre, comenta: agora uma coisa é verdade, mas eu vou falar pra você. O seu tio, Bruno Berdinazzi, teve mesmo um filho na Itália, com uma italianinha lá, que não me falha a memória, se chamava Gemma. É Gemma. Olhando pra ele, Marcos sussurra: Gemma? Gemma, pai. Gemma, esse é o nome da avó da Rafaela. Espantado, Bruno pergunta: era mesmo? Confirmando, Marcos solta: era, pai. Eu lembro, ela comentou várias vezes comigo: minha avó Gemma, minha avó Gemma. Não era esse o nome que estava na carta que a bisnona Marieta recebeu? A carta que chegou da Itália, endereçada pro tio Bruno? Bruno, ainda pensativo, afirma: era esse. Gemma, agora eu tô me lembrando bem, é esse. Olhando em volta, o rapaz sussurra: então, pai, então ela pode estar falando a verdade. Essa carta existiu mesmo, não existiu? Balançando a cabeça, o rei do gado explica: existiu, filho, existiu sim. A sua bisnona, Marieta Berdinazzi,
foi enterrada com essa carta dentro do estojo da cruz de honra militar que o seu tio Berdinazzi, o Bruno Berdinazzi, recebeu lá nos campos de batalha. Tentando entender, Marcos pergunta: a tal medalha que o bisavô de Giuseppe enterrou no meio do cafezal? Contando, Bruno solta: a tua avó, Giovanna, enterrou a bisnona Marietta Berdinazzi com a carta que ela recebeu lá da Itália, da ragazza, há muitos anos atrás, e uma mecha dos cabelos do seu tio Bruno, que a bisnona tinha cortado dele quando ele era criança. Astuto, Marcos repete: uma mecha de cabelo, pai? O bom homem confirmando diz: naquela época era costume guardar lembranças assim como essa, né? Ela foi enterrada com tudo isso. Ela foi enterrada com a medalha, que é aquela cruz lá, a carta da ragazza e os cabelos lá do fio dela. Querendo saber mais, o jovem então questiona: pai, onde é que a bisnona Marietta foi enterrada? Olhando pro filho, Bruno rebate confuso: mas pra que você quer saber disso agora, filho? Isso daí tem muito tempo atrás, ó. A terra já deve ter comido tudo isso. Marcos, não desistindo da sua ideia, continua a matutar. Nisso, Lia chega em casa e se aproxima deles. Sem titubear, a jovem fecha a cara e pergunta: vamos conversar, pai? Agora, se você gosta desses resumos verdadeiros sobre a novela, deixe o seu gostei. Aproveita para assistir a mais uma bomba sobre o que vai acontecer. Basta clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.